Glória a Deus. Pai, Senhor, irmãos. Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra por favor sua Bíblia em Mateus capítulo 14. O pastor Simval pediu para estar ministrando, a gente já entra em oração. E foi de Deus, porque a gente, como servo de Deus, a gente está sempre fazendo a nossa leitura bíblica anual. E agora eu comecei de novo, recentemente, o Novo Testamento. E passei por essa passagem, quantas vezes eu já li, já ministrei, e me chamou bastante atenção. E uma das formas que o Espírito Santo fala conosco, aprenda isso. Uma das formas que o Espírito Santo fala conosco é quando você está lendo a Bíblia e uma porção da palavra te chama a atenção, te salta aos olhos. Pare, medite, porque o Espírito Santo está trazendo revelações sobre a sua vida. E essa passagem ficou martelando na minha mente, no meu coração, e fiquei meditando bastante nela. Então, quando o pastor me pediu, eu falei, é isso. Essa é a porção da palavra que o Senhor tem para a igreja hoje. Mateus capítulo 14, nós iremos ler do verso 22 ao 33, a minha versão é a corrigida. Eu acho que tem lá em cima também a corrigida. Mas assim diz a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Senhor, nós te damos graça nessa noite pela oportunidade de ministrar a tua santa e poderosa palavra. É com muito amor que eu faço isso e temor diante do Senhor. Essas pessoas que aqui estão não vieram para ouvir uma palavra vinda do homem, pelo contrário, vieram para ouvir a direção do Espírito Santo do Senhor. Porque se tão somente eu falar absolutamente de nada, eles vão aproveitar. Mas se o Espírito Santo do Senhor, uma só palavra pronunciar nessa noite, uma só, é mais do que suficiente para que haja libertação, transformação e salvação neste lugar. É por isso que eu clamo, Espírito Santo de Deus, fala com a igreja hoje no nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Deixa sentar, irmãos. Glória a Deus. Mateus 10, 42. Mateus 10, 42. Deu um copo de água fria para um desses servos e ganhou galardão. Ganhou galardão. Mas eu meditei sobre essa porção da palavra. E aqui nós vemos no contexto, essa porção que nós lemos, ela é repetida em Marcos e em João. Lucas se furta, creio na direção do Espírito Santo, de não citar essa passagem. Mas no contexto anterior aqui, os irmãos podem ver que havia acontecido duas coisas. João Batista havia sido morto e havia posteriormente ocorrido o milagre da multiplicação dos pães. E agora Jesus, ele chama os discípulos e fala para eles o seguinte, subam no barco e vão para outra banda. A mesma passagem de Marcos fala que
Jesus ordenou para eles irem. Ordenou para eles irem. E você não vai ver em outro lugar na Bíblia, em relação a essas personagens, barco, mar, Jesus e discípulos, você não vai ver outro lugar na Bíblia onde Jesus não está dentro do barco. Nessa ocasião, Jesus está fora do barco. Jesus então fala para eles: entrem no barco e atravessem para outra banda. E eles assim fizeram, obedeceram, entraram no barco e foram para outra banda. Jesus foi para o monte para orar. E eles já estavam na metade do caminho, na quarta vigília. Ora, quarta vigília, a primeira vigília começava a que horas? 18 horas, de 3 em 3 horas. A segunda vigília, 21. A terceira vigília, de 6 em 6 horas, 3 em 3 horas. Por volta de 3 da manhã aproximadamente, eles estavam no meio do mar. E a Bíblia conta que, Marcos fala que eles estavam remando, e o vento lhes era contrário. O vento lhes era contrário. Estava escuro, as ondas faziam com que eles quase não conseguissem remar, e de repente uma cena se lhes apresenta, Jesus andando por cima do mar, e eles começam então a pensar que era um fantasma, e gritam de medo. É um fantasma, e gritam de medo. Jesus fala: tem de bom ânimo, sou eu. E aí Pedro, numa atitude ousada, Pedro era muito ousado, um dia eu até ministrei aqui sobre Pedro, ele vai e fala assim: se és tu, Senhor, manda-me andar por sobre as águas, manda-me ter até o Senhor. E Jesus fala: vem. Pedro sai do barco e vai ter com Jesus, mas só que de repente Pedro, ele olha o vento, ele olha as ondas, a escuridão, e ele começa então a submergir. E ele vira para Jesus e fala assim: Senhor, salva-me. Jesus estende a mão, levanta Pedro de dentro das águas e fala assim: homem de pequena fé, por que você duvidou? E ali ele, junto com Pedro, ele leva Pedro para dentro do barco. Os discípulos viram tudo aquilo, e quando eles entram dentro do barco, o vento para, as ondas se acalmam, e eles chegam então no seu destino, no outro lado, na outra banda. Aquilo que Deus colocou no meu coração de tema para essa mensagem é que, se você chegar a submergir na sua vida, se você chegar um dia a submergir na sua caminhada cristã, imediatamente olhe para Jesus. Se você chegar um dia na sua vida a ter dúvida de determinadas situações, imediatamente estenda as mãos para Jesus Cristo. Imediatamente estenda as mãos para Jesus Cristo. E nós aprendemos nessa porção que lemos ensinamentos gigantescos. Nós aprendemos lições que nos dias de hoje são-nos muito úteis. Por exemplo, quando Jesus ele incita aqueles discípulos a entrarem no barco, ele quer nos ensinar algo, e Jesus, todos os momentos, em todas as situações, ele sempre quer nos ensinar algo. Nós sempre estamos aprendendo com a pessoa de Jesus Cristo. Sempre. E aí eu fiquei meditando: Senhor, por que Jesus não entrou no barco de imediato? Por que ele forçou praticamente os discípulos a entrarem no barco? Por que Jesus não entrou? Porque o vento, ele sabia que iria ter vento contrário, ele sabia que ia estar escuro, ele sabia que ia ter ondas contra o barco. Por que ele não quis estar lá, como em outras ocasiões ele já esteve? Até dormindo. Por que Jesus, ele foi para o monte e preferiu estar no monte orando, ao invés de estar com os discípulos? E aqui eu aprendo que a caminhada cristã ela é feita de decisão e de obediência. A caminhada cristã é feita de decisão e de obediência. Você decide ser um servo fiel, ou você decide ser um servo infiel. Você decide. Você decide vir ao culto, ou você decide ficar em casa. Você decide ler a Bíblia, ou você decide não ler a Bíblia.
Você decide ter um testemunho irrepreensível, ou você decide não ter um testemunho irrepreensível. E obediência, você decide obedecer a palavra do Senhor ou não obedecer. Você toma a decisão de ser uma pessoa que vai ser luz no mundo no meio das trevas, ou simplesmente vai negociar com o Evangelho e ser insípido, sem sal, e não iluminar absolutamente nada. A obediência e a decisão são dois pilares que estão diretamente interligados à caminhada cristã. A vida cristã é feita de decisões e de obediência. Mas quando Jesus, ele fala para os discípulos entrarem no barco e irem para outra banda, isso eu aprendo que ele deu uma ordem para aqueles discípulos. É aquele momento que você ora, é aquele momento que você está em Deus e buscando direções do Senhor em todas as áreas da sua vida, por exemplo, na área familiar. Você está passando uma situação familiar difícil, e aí você clama para Deus e fala: Senhor, qual rumo eu devo tomar? Qual rumo eu devo tomar? Hoje, durante a escola bíblica, o pastor Leverson ministrando, o irmão Cleuber me chamou que tinha uma pessoa que não é da nossa igreja, querendo um aconselhamento. Eu fui lá no telefone. E é uma pessoa que estava afastada dos caminhos do Senhor, junto com a sua esposa, estava só morando junto, não estava casado, e praticamente o casamento estava sendo destruído. E eu dei em Deus, e através da palavra, algumas direções para ele poder seguir, mas eu falei para ele: olha, vou te dizer, se você seguir o que a Bíblia fala, o que eu estou passando para você aqui, é a receita exata para você poder sair dessa situação. Mas eu vou te adiantar que a maioria não segue. A maioria não segue porque é mais fácil você não obedecer e seguir o que a palavra de Deus fala. Então, quando você busca uma direção para a sua família, Jesus Cristo fala assim, ó, a direção é essa: entra no barco e vai para o outro lado. Ah, mas eu não quero. Jesus até muitas das vezes, como lá em Marcos, ele cita, Marcos capítulo 6, ele até força, fala: vai, o caminho é esse. Entra no barco e vai para o outro lado. Vai para outra banda. Quando você toma uma decisão no seu trabalho, da mesma forma, você ora, você clama, você vem para os cultos, participa no sábado aqui do Café com Deus, vem para a tarde de milagres, escola bíblica, você participa e Deus fala contigo, vem para o culto de domingo, Deus fala contigo, a direção é essa. Você tem que entrar no barco e ir para outra banda. Você tem que entrar literalmente no barco e ir para outra banda. O caminho é esse, a direção é essa. Por quê? Porque veio de Jesus Cristo, é Ele quem está dando a ordem. É Ele quem está dando a ordem. Aí você toma a decisão e você obedece. A vida cristã é feita de dois pilares, como eu disse. Você decide e obedece. Os discípulos entraram no barco e foram. Você toma uma decisão, então, em Deus, através da palavra, através do Espírito Santo, através da ministração de um homem ou uma mulher de Deus, que fala contigo, o Espírito Santo fala a corações. Ele responde, ele te dá respostas daquilo que você está com uma grande interrogação na vida, e aí ele vem, pá, exatamente aquilo que você precisava ouvir. Deus toca no coração de pregadores que nem te conhecem, mas fala exatamente o que você precisa ouvir. Isso é o Espírito Santo. E aí ele te fala, o caminho que você busca, a resposta que você busca é a seguinte: entra no barco e vai para outra banda. Muitos insistem em ficar na margem e não querem entrar nesse barco. No ministério, na sua vida cristã, em termos de santidade, todas as áreas da sua vida, todas as áreas. Você busca direções. Senhor, qual a direção que eu devo seguir? Aí Ele te fala, olha, entra no barco. Entra no barco. E segue para outra banda. E aí nós aprendemos que em cada decisão que nós tomamos em Deus, cada decisão que nós tomamos em Deus, e essa explicação é aquela que muitas pessoas até se convertem. Vem aqui à frente e fala assim, depois que eu me converti, tudo começou a ficar difícil na minha vida.
Antes não era tão difícil. Por que que depois que eu me converti, tudo começou a ficar difícil? Os discípulos decidiram que iriam obedecer. Os discípulos tomaram a decisão de entrar no barco, tomaram a decisão de obedecer a palavra de Jesus Cristo. Eles entram no barco e agora começa a acontecer o quê? Versos 24 e verso 25. O barco já estava no meio do mar. Primeiro, açoitado pelas ondas. Segundo, porque o vento lhe era contrário. Terceiro, a quarta vigília da noite. No momento de maior escuridão, no momento onde as ondas estavam muito grandes, por causa do vento, as ondas açoitavam o barco, e o vento ainda lhe era contrário. E pior, no meio do mar. No meio do mar. Você toma a decisão e começa então a seguir a direção do Senhor. Você está seguindo a direção do Senhor. De repente, no meio do mar, você fala assim: eu estou obedecendo a ordem de Jesus Cristo. Ele falou para eu entrar no barco, eu entrei no barco. Ele falou para eu atravessar para outra banda, eu estou indo para outra banda. O caminho é esse, a direção é essa. Eu estou na direção de Jesus Cristo. E aí quando chega no meio do mar, as lutas começam. O vento começa a lhe ser contrário. Porque há forças malignas espirituais, o mundo, a sua carne que militam, não querem que você chegue do outro lado. As ondas começavam a açoitar o barco. As ondas começam a açoitar a sua vida. E pior, no momento de maior escuridão, na quarta vigília. O que nós aprendemos com esses três ataques? Que vem de todos os lados. Aprendemos que o açoite de ondas, se você está numa embarcação, os da Marinha vão falar com mais propriedade, não é a minha seara, mas se você está numa embarcação e as ondas começam a açoitar o barco, é uma tentativa de desequilibrar. Vão ter ataques na sua vida que vão ser intensos para te desequilibrar do seu propósito, para fazer com que você não continue seguindo a direção do Senhor para chegar até o alvo da ordem que Jesus Cristo deu, e vão fazer de tudo para te desequilibrar. São ofertas malignas que vêm dos seus lados, muitas das vezes de pessoas próximas. Você toma uma decisão: agora eu vou me santificar, agora eu vou ser um servo fiel, e aí vem uma mensagem de WhatsApp te convidando para ir para uma festa, te convidando para ir para... Agora nós estamos na época das festas, né? Aí a pessoa às vezes fala assim: não tem problema nenhum, vai lá, tem o tal do quentão. Aí já começa a tomar um quentão, 2 quentão, 3 quentão, 4 quentão, e daqui a pouco tá, né? Tem que tomar cuidado. São ataques que vêm de todos os lados para tentar te desequilibrar. Açoite de ondas. Quando você toma uma decisão em Deus, meus irmãos, as trevas vão militar para tentar te desequilibrar. Quando você toma uma decisão em Deus, o vento passa a lhe ser contrário. O vento contrário simboliza o quê? E significa o quê? Forças, pessoas, estratégias para não deixar você seguir em frente. Vento contrário vai fazer com que você gaste muito mais energia. Está remando, mas não sai do lugar. Sabe aquela sensação que você está remando, mas parece que não está surtindo efeito? Parece que eu estou gastando energia e não estou conseguindo sair do lugar. Eu não estou conseguindo ir para o alvo. Eu tomei uma decisão em Deus. Eu estou no barco. Jesus falou para eu atravessar, eu entrei, mas tem ataques de ondas para me desequilibrar, e não só isso, o vento me é contrário. Eu tento e não chego. Parece que a minha vida cristã não rompe. O vento lhe é contrário. Você ora, você jejua, você lê Bíblia, você clama, mas parece que não surte efeito. Parece que você não sai do lugar.
Você fala, eu tenho que ir para o outro lado, porque Jesus falou para eu ir para o outro lado, o caminho é esse. Mas as trevas militando, as ofertas do mundo, e principalmente as obras da nossa carne, fazem com que nós, muitas das vezes, estejamos imunes, ou melhor, à mercê desses ventos contrários. Não estejamos imunes. E mais, a escuridão. As ondas vinham e açoitavam o barco, o vento era contrário, ainda tinha a escuridão. A escuridão, literalmente, é aquilo que vai te impedir de enxergar. É para você chegar para o outro lado, e a escuridão vai tentar te cegar, vai tentar impedir você enxergar o propósito e o alvo, a decisão que você tomou. São ataques de todos os lados. Mas o mais maravilhoso que eu aprendo nessa porção da palavra é que Jesus, ele deu essa ordem, os discípulos obedeceram. Quando você toma uma decisão de entrar no barco e ir para o outro lado, vem ataques de todos os lados, e essa é a explicação pela qual a pessoa que vem à frente, como eu disse, fala, depois que eu me converti, a luta começa na minha vida e parece que tudo piora. É lógico. Antes a pessoa era treva, ela era o quê? Amiga do diabo, estava do lado dele, não o incomodava. Agora ela passa a ser o quê? Luz, e a luz literalmente incomoda as trevas. Eu sempre utilizo uma ilustração. Nós somos luz, o mundo é treva, é escuridão. É a mesma sensação quando você está naquele sono gostoso, sabe? Quando você está dormindo há horas, e alguém te chama, e não só satisfeito em te chamar, pá, liga a luz na sua cara, e você fica... Porque você estava em escuridão, e agora os seus olhos enxergam a luz, incomoda. Assim somos nós em meio ao mundo. Quando você está em santidade e vida com Deus, você chega em determinado local, incomoda as trevas. Você incomoda. E olha, vou te falar uma coisa, não precisa nem de você dizer que você é evangélico. Não precisa nem de você dizer. Porque quem tem determinado nível de aliança com as trevas, estou nem falando de nível de magia negra, quem tem determinado nível de entrega e um conhecimentozinho, uma experiência com as trevas, se você chegar, você vai incomodar, literalmente você vai incomodar. Ele sabe que você é servo de Deus, ele sabe que você é um crente, ele sabe, porque a luz, quando chega, ela faz com que as trevas sejam incomodadas. Só que quando você toma essa decisão, as trevas começam a te cercar para que você não enxergue e chegue do outro lado. Mas o mais maravilhoso é no verso 23, que Jesus deu a ordem, eles entraram, e mesmo eles estando sendo açoitados pelas ondas, pelo vento contrário, pela escuridão, no verso 23 fala, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Subiu ao monte para orar à parte. Nós aprendemos que sempre Jesus vai te cobrir de oração. Sempre Jesus estará cobrindo de oração. Ah, mas eu não enxergo, porque as trevas estão me impedindo de enxergar. Mas Jesus está te cobrindo de oração. Ah, mas os ventos são fortes, me são contrários às ondas. Mas Jesus está cobrindo você de oração. Ah, mas eu não consigo sentir. Mas Jesus está intercedendo por você. Ah, mas eu não consigo sair do lugar. Mas Jesus está velando pela sua vida. Ah, mas o barco está me desequilibrando, as ondas estão fazendo o barco me desequilibrar. Mas Jesus está sustentando a sua vida. Porque Ele vai para o monte para cobrir a vida dos discípulos de oração. Porque Ele sabia que eles iriam receber um ataque lá na frente. E assim Ele fez. Quando Jesus comissionou os 70, Ele não ficou lá sentado, Ele foi para o monte para orar, para cobrir a vida deles, mulheres da intercessão. Isso é intercessão. Isso é intercessão. Jesus comissiona alguém, Ele vai para cobrir a vida daquela pessoa. E assim Ele fez aqui com os discípulos. Ele sobe no monte para orar e interceder para aqueles discípulos. Quando você toma uma decisão, você aprende que Jesus está sempre do seu lado, te cobrindo e te protegendo. Mas no verso 25, a palavra fala que à quarta vigília da noite,
Dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Jesus dirigiu-se para eles, dirigindo para eles, andando por cima do mar. Eu me lembro, tem um grande ilusionista chamado Chris Angel. Quem conhece? Quem já viu vídeos? Chris Angel. E uma vez ele fez um truque de ilusionismo para tentar zombar do cristianismo, zombar de Jesus. Estava lá no mar e ele foi e começou a andar com a mão assim, como se estivesse numa cruz. E andando. Mas se o bobão tivesse lido a Bíblia, andar num mar tranquilo é uma coisa, mas Jesus estava andando sobre um mar que tinha um vento forte e contrário, e ondas que vinham açoitar o barco, por consequência, ondas altas. Imagina a cena. Às vezes a gente tem ideia que Jesus está andando como se estivesse andando numa lagoa. Não, era uma tempestade praticamente. Jesus estava andando. Uma hora Jesus estava em cima da onda, outra hora embaixo, uma outra hora estava em cima, outra hora embaixo. E os discípulos, naquele turbilhão de onda, as ondas batendo e vento contrário, e escuridão, de repente, eles vêm. E tinha que estar próximo para eles poderem ver, porque era muito escuro. Vem Jesus, ó a onda, está lá em cima, quem é aquele? A onda desceu. Está em cima, está andando. Quem é aquele? É um fantasma! E eles gritaram de medo. Jesus os comissiona. E eu fiquei meditando, por que ele fez isso? Não era mais fácil ele ter entrado no barco e estar com eles? Por que ele veio andando sobre as ondas? Nós aprendemos uma lição maravilhosa, que Jesus, Ele quer sempre nos ensinar algo, mas quando nós estamos no meio do ataque, Ele vem até nós e nunca nos deixa sós. Ele vem até nós e nunca nos deixa sós. Ele move o sobrenatural se necessário for. Para você fazer um milagre como esse de Jesus Cristo, não é a minha seara também, mas existe o empuxo, né? Que é aquela força que quando você pega uma pessoa de 50 quilos, por exemplo, se você levantar aqui, você dá uma gemida, mas dentro da água fica mais leve. É a força do empuxo que leva aquele peso para cima, né? Tem a questão da densidade e etc., mas são leis da física. E o que Jesus faz? Ele muda todas as leis, se necessário for, para poder fazer um milagre na nossa vida. Sabe por quê? Porque não foram esses físicos que conheceram e descobriram lei de física, foi Jesus Cristo que fez todas elas, então Ele que fez cada um, e Ele pode mudar a hora que Ele quiser essas leis, porque Ele é Senhor de tudo e de todas as coisas. Nada pode ser obstáculo para Ele. Ele muda tudo, basta uma palavra dEle, Ele muda tudo, e a lógica humana cai por terra. A explicação da ciência cai por terra. E aquela cena realmente causou um certo medo nos discípulos. Você imagina, você está no meio do mar, pensando que Jesus está lá na praia. De repente, lá no meio do mar, irmão, com vento, com onda, com escuridão, aparece uma pessoa no meio do mar, andando em cima das águas. Alguns falam que eles eram fracos, mas muitos de nós também pensariam o mesmo. E pior, talvez alguns de nós até tinha pulado do outro lado do barco, né? E saíram, e eles gritaram e tiveram medo. É um fantasma! É um fantasma! E tiveram medo. E Jesus fala para eles assim: tem de bom ânimo, sou eu. Tem de bom ânimo, sou eu. Jesus estava indo até eles, porque Ele sempre cumpre a sua palavra. A ordem era ir para outra banda. A ordem era ir para outra banda. Vieram os ataques. Você toma uma decisão na sua vida. Os ataques vêm para te fazer demover do propósito, para você não cumprir o mandamento de Jesus, a ordem de Jesus. Você toma a decisão em ser obediente, vem os ataques. Mas Jesus vai até você para tentar te ensinar mais alguma coisa. Aqui Ele ensina mais algo para os discípulos. Ele ensina mais uma coisa para os discípulos. Pedro vira para ele e fala assim: eu acho que o senhor é um fantasma.
se não for um fantasma, eu estou com medo, se não for um fantasma, fala para eu ir até o Senhor. Jesus fala assim: Pedro, eu não sou um fantasma. Você fica com medo, você está com medo, verso 26. Você está com medo, mas eu quero te dizer que os meus milagres podem te assustar, Pedro. Os discípulos, vendo o sobrenatural, nós aprendemos uma lição maravilhosa, que os milagres de Jesus podem também nos assustar. Andar por cima das águas é o medo da manifestação celestial, e isso pode fazer com que nós, muitas das vezes, nos esqueçamos do alvo principal. Quando você ora, você clama, você pede, e aí o milagre acontece, você pode, muitas das vezes, se assustar com o sobrenatural de Deus. Você pode, muitas das vezes, ter a mesma reação dos discípulos, mas Jesus sempre vai te confortar com a presença dele. Olha o verso 27. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo, sou eu, não tenho medo. O que está acontecendo na sua vida, o que está acontecendo de sobrenatural na sua vida, tende bom ânimo, porque sou eu, Jesus, que estou fazendo. Mas eu não tenho explicação, e não é para ter mesmo, irmão. Não é para ter explicação mesmo. É o sobrenatural de Deus que acontece. É o milagre que acontece na sua vida. É algo que acontece vindo do trono do Senhor. E você não precisa de ter medo, porque é Jesus Cristo. É a ação do Espírito Santo de Deus. E Pedro, então, numa atitude de fé e ousada, verso 29. Ele fala: manda-me, no verso 28, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Manda-me ir ter contigo e andar sobre as águas. Manda-me ir ter contigo e mudar as leis da física. Manda-me ir ter contigo. Jesus fala: vem. E nós aprendemos que Pedro foi o único a sair do barco. Espera aí, mas eu tomei uma decisão em Deus. Mas durante essa decisão vão surgir situações que eu vou ter que tomar a minha segunda decisão. Aprenda isso. Eu tomei a minha primeira decisão, eu entrei no barco. Eu estou no rumo certo. Vieram situações desfavoráveis. E Jesus está vindo para me ensinar uma outra coisa. E aí eu tenho que tomar uma segunda decisão. Neste momento é o momento de você agir verdadeiramente com a sua fé. Ou seja, colocar em prática tudo que você leu na Bíblia. Tudo que você leu na Bíblia, tudo que você ouviu na escola bíblica, é o momento de você colocar em prática. É o momento de você verdadeiramente acreditar em Jesus. Ou você acredita em Jesus, ou você não acredita. Um só dos discípulos, um só, escolheu acreditar, que foi Pedro. E ele sai do barco. E aí eu te pergunto, quem em sã consciência, no meio do mar, com ondas, com vento contrário, na escuridão, desceria do barco? Quem em sã consciência desceria do barco, sendo que era o lugar mais próprio para se ficar dentro do barco? Haverá momentos na sua vida que você vai ter que descer do barco. Haverá momentos na sua vida que Jesus está chamando você para tomar uma segunda decisão, e você vai ter que agir com fé, em nada duvidando. Haverá momentos na sua vida que você vai ter que colocar em prática toda a teoria aprendida. Toda a teoria aprendida. Pedro sai do barco para ir até Jesus. Algumas ilustrações dizem que Pedro é como se o barco estivesse ali, eu estivesse dentro do barco, Jesus estivesse ali, na metade, Pedro afundou. Não. Pedro foi ter com Jesus, e quando ele afunda, Jesus estende a mão, então ele estava próximo de Jesus. Ele já tinha então andado sobre as águas, ele já tinha feito igualzinho a Jesus, ele já tinha colocado em prática todos os ensinamentos de Jesus, crido no milagre, crido na palavra de Jesus, e principalmente olhava especificamente para Jesus. Haverá momentos na sua vida que você vai ser bombardeado de todos os lados. Haverá momento na sua vida
que você vai receber ondas colossais para te desequilibrar. Haverá momentos na sua vida que o vento vai ser muito contrário, e contrário, e contrário. Haverá momentos na sua vida que você vai ter uma escuridão gigantesca, mas você vai ter que fazer como Pedro, utilizar a sua fé, sair do barco, andar por cima das águas, olhando nos olhos de Jesus Cristo e indo em direção até Ele, sem se preocupar com o que está acontecendo do seu lado, embaixo, o que está lá atrás. Os seus olhos têm que estar especificamente nos olhos de Jesus Cristo. Conta-se que um jovem estava muito preocupado na sua faculdade, porque ele vinha às provas e ele ficava devendo matérias e o seu curso estava até sendo muito comprometido. E ele estava tirando notas muito ruins, porque no intervalo no horário do intervalo ele saía e tinha as pessoas que jogavam baralho. Isso é, faculdade é assim, né, irmão? Tem outros que vai lá só para beber, outros para fumar, outros para ficar um com o outro. E ele chegava e se envolvia com aquilo. E ele foi, então, procurou um pastor, ajuda do pastor da sua igreja. E o pastor falou assim para ele: onde você está pondo seus olhos? Onde você está pondo seus olhos? O segredo de tudo é onde você está pondo seus olhos. Pois você vai fazer o seguinte: quando você for sair para o intervalo, você vai pegar um copo cheio d'água e vai andar por todos os lugares que você anda, como sempre andou. Mas não deixa cair uma só gota daquele copo d'água. Não tire os olhos do copo d'água. Eu estarei lá no horário do intervalo e vamos conversar. E ele então pegou o copo com água e foi e andou. Do lado de cá estavam as pessoas bebendo. Ele andou. Do lado de cá estavam as pessoas fumando. Ele andou. Do lado de cá estavam as pessoas ficando uma com as outras. E ele andou. Do lado de cá estavam as pessoas jogando baralho. E ele andou no mesmo caminho, no intervalo. E aí ele chega até o pastor falou assim: você derramou alguma gota d'água? Não, nenhuma. Ele falou assim: você não derramou porque os seus olhos estavam no copo, mas eu estava próximo de você. Você viu aquelas pessoas fumando? Ele: não. Você viu aquelas pessoas bebendo? Ele: também não. Você viu aquelas pessoas ficando uma com as outras lá, aquelas meninas novinhas se prostituindo? Também não. Você viu aquelas pessoas jogando lá? Também não. Ele falou: o segredo de tudo é onde você coloca os seus olhos. O segredo da sua vida é onde você coloca os seus olhos. O mal não está na faculdade. O mal está onde você está colocando os olhos, o alvo. E a partir daí as notas dele ficaram boas e ele completa aquela faculdade. Pedro, ele chega, não se importa com o que está acontecendo do seu lado. Ele estava olhando para Jesus. Só que chega determinado momento, quando ele estava próximo a Jesus, ele chega e começa a submergir. Quando ele estava quase chegando até Jesus, ele começa a submergir. Verso 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. É a segunda vez que ele teve medo. A primeira vez ele estava no barco. Quando ele viu Jesus, eles temeram e tiveram medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Neste momento, Pedro, ele tira os olhos de Jesus e começa a se preocupar com o vento forte. Pedro tira os olhos de Jesus e começa a se preocupar com as ondas, porque com certeza ele andando, a onda colocava ele para cima e para baixo. Pedro, neste momento, ele olha e vê que está tudo escuro do seu lado. Tudo escuro. Pedro se esquece que, por um instante, quem está à sua frente é Jesus Cristo. Pedro se esquece por um instante que quem deu a ordem para ele andar sobre as águas foi o próprio Jesus Cristo.
Nós aprendemos uma lição gigantesca, que muitas das vezes nós somos tão envolvidos com os problemas, mas tão envolvidos com os problemas e com os ataques, que são muito grandes, e todos nós temos, que nós tiramos os olhos de Jesus Cristo, mesmo Ele estando junto conosco, mesmo Ele estando orando por nós, mesmo Ele estando velando por nós, e a gente começa então a submergir. A gente começa a naufragar. Este é o momento que o Espírito Santo tocou no meu coração. Até aqui, eu já falei de vários ensinamentos, mas aquilo que Deus trouxe, e a essência da palavra hoje, é aquela pessoa que tomou uma decisão fiel em Deus. É uma pessoa que decidiu obedecer a Jesus Cristo. Está seguindo a direção dele. Os ataques começaram e são muito grandes e gigantescos, mas ela está perseverando. É aquela pessoa que tomou a decisão de sair do barco para ir até Jesus. Está andando e o movendo o sobrenatural. Deus tem feito maravilhas na vida. Só que chega a determinado momento que ela começa a submergir. Ela começa então a dar vazão aos ataques. Talvez de cansada de tanto ataque. Talvez já açoitada de tanto bombardeio. Talvez as suas forças já não permitem que ela dê mais um passo. E ela começa então a submergir, a naufragar. Ela começa então a pensar em fazer coisas que nunca fez. Ela começa então a querer, muitas das vezes, não ir mais para a igreja, não orar mais, não participar mais dos eventos da igreja. Ela começa a querer ir para o mundo, ela começa a querer experimentar as coisas do mundo, a dar vazão às obras carnais. Essa semana, retrasado, uma pessoa me procura lá no meu trabalho. Sabe daqueles bem fiéis, daqueles que fala de Bíblia o tempo todo, fala de Bíblia o tempo todo e prega para todo mundo e, meu Deus, ele é da equipe de limpeza, de uma empresa terceirizada, e sempre que a gente se vê, Pai do Senhor, pastor, bênção, tal, e bênção. Aí de repente, eu encontro com ele, ele fala assim, pastor, ora por mim. O que foi, meu irmão? Pastor, eu sou de berço evangélico, eu sempre fui fiel a Deus, nunca pensei nisso, mas de repente me veio a vontade de beber. Eu acho que eu estou até com depressão. Me veio a vontade de beber, pastor. Eu nunca fiz isso, de repente, foi tanto na minha mente, que eu saí de casa e falei, vou beber. E fui comprar bebida. E estou indo para o bar para comprar bebida. Falei, eu vou beber, vou experimentar o que é bebida. Só, pastor, que quando eu estou indo, Deus manda um servo dele ao meu encontro. E esse servo dele, pastor, veio e começou a pregar para mim e a falar do evangelho para mim. Eu não bebi, eu voltei para casa com vergonha, mas eu não estou bem ainda, ora por mim. Falei para ele lá palavras de vitória, falei para ele palavras de bênção, orei, estou orando por ele, e falei, a porta da minha sala está aberta para você. É aquele momento, voltando para o contexto, que você pensa em pecar. É aquele momento que você decide, eu vou pecar. É aquele momento que você decide, até aqui tudo que eu fiz, os ataques são tão grandes, a escuridão é tão grande, o bombardeio é tão grande, que você tira os olhos de Jesus, e aí você começa literalmente a afundar. Você começa a afundar. Essa palavra é para você. É quando você está pensando em desistir. É quando você está pensando que não vale a pena. É quando você está se sentindo mais fraco em toda a sua vida. Sabe aquele momento que você já orou tanto, já chorou tanto, que nem lágrima você tem para chorar mais? Você chora lágrimas secas, sabe? Você está chorando, mas não sai mais lágrima.
Você não sai mais lágrima, porque já chorou tudo que tinha para chorar. Mas você está chorando, mas não sai mais lágrima. E você não está fazendo teatro, você está chorando, mas não sai mais lágrima, já secou tudo. Sabe aquele momento que você está só, e Jesus ensina, por isso que ele falou para você entrar no barco só, assim como os discípulos, porque haverá momentos na sua vida que você vai ter que tomar decisões sozinho. Essa palavra é para você. E aqui nós aprendemos coisa tremenda. Pedro começa a naufragar. Pedro, qual era a profissão dele, irmãos? Pedro era? Se você verificar lá em João 21, quando Jesus aparece para os discípulos, quando Pedro fala assim, eu vou pescar, e os discípulos vão com ele. E eles estão lá no meio do mar, e de repente, João fala assim, Jesus está lá na praia. É o mestre, o que Pedro faz? Veste a roupa e pula, e começa o quê? A nadar. Aqui Pedro não fez isso. Ele começou a afundar, e de repente, ele olha de novo para Jesus. Ele poderia imediatamente usar suas habilidades e voltar nadando, porque ele sabia nadar. Ele não ia morrer afogado. Ele não ia morrer afogado. Mas de repente ele olha para Jesus e fala assim, Senhor, salva-me. Jesus, salva-me. Senhor, me ajuda. Senhor, salva-me. Verso 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. É neste momento que você tem que se despojar de todas as suas habilidades naturais, assim como Pedro, um exímio nadador. Não confiar nas suas habilidades naturais, porque é isso que o diabo quer. Porque quando você está na carne, utilizando a sua força, na carne, na guerra espiritual, o diabo sempre vence. Mas quando você abre mão das suas habilidades naturais, e você coloca em Jesus Cristo a sua vida como Pedro fez, Senhor, salva-me, porque se o Senhor não me salvar, eu vou afundar, e eu não vou nadar, porque eu vou morrer, e não vou nadar, porque isso é humano. Eu quero algo que venha do Senhor, porque eu estou olhando para ti, e se não vier do Senhor, eu prefiro morrer. E Jesus faz o quê? Estende a mão para Pedro. Irmãos, qualquer um de nós pode submergir. Hoje eu estou aqui pregando. 1 Coríntios 10, 12 fala, aquele que está de pé vê que não é. Se nós não nos policiarmos, os ataques são tão grandes, que daqui a pouco eu começo a submergir. Mas se eu fizer como Pedro, e olhar para Jesus, e colocar em Jesus toda a minha confiança, Ele vai utilizar na minha vida Isaías capítulo 41, verso 13, que diz o seguinte, eu, o Senhor teu Deus, é quem te pego pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Foi o que Jesus fez com Pedro. Estende a mão e puxa Pedro. Agora você não submerge mais. Pedro, neste momento, com certeza não olha mais os ataques. Agora a confiança dele está total em Jesus Cristo. E o mais maravilhoso, para a gente encerrar. Jesus agora pega Pedro, verso 33. Verso 32. E quando subiram para o barco, o vento acalmou. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Jesus agora ele sobe no barco. E todos os ataques são literalmente vencidos. Todos os ataques, todo o plano de Satanás. E olha, Satanás é mestre nisso, ele é arquiteto, ele mexe com a matemática, ele calcula, o pentagrama tem que estar virado para cá, a macumba tem que ser na encruzilhada, tal hora, na cachoeira, na mata, é tudo muito bem organizadinho. De repente vem Jesus e numa só palavra cai por terra tudo, e tudo é desfeito. Tudo é desfeito.
Pastor, foi feito macumba para mim. Bem-vindo ao time. Pastor, e aí tem pessoas que começam a perder até a saúde por causa disso. Bem-vindo ao time. Vocês acham que o nome nosso de pastores não está na boca do sapo amarrado, enterrado, em terra de cemitério? Você pensa que não? Você pensa que não? Porque pastor Luxo lá, ó, é bonitão, mas eu não gosto dele não, né? Vou colocar o nome dele na boca do sapo, amarrar, né? Cruzar aqui, enterrar em terra de cemitério e etc, e fazer macumba Irmão, pode fazer à vontade, faz toda a arquitetura maligna, mas quando Jesus entra, é uma só palavra dele, tudo cai por terra, tudo cai por terra. O vento acalmou, porque Jesus entrou agora no barco, o vento acalmou, os obstáculos caíram por terra, não tinha mais vento contrário, não tinha mais ondas açoitando. Agora a palavra de Jesus está sendo cumprida, porque quando ele fala para atravessar, você vai chegar do outro lado. Depois de enfrentarmos ataques sozinhos, depois de aprendermos a estarmos sozinhos em meia peleja, agora nós temos um general que é Jesus Cristo do nosso lado. Ele entra no barco e ele vai conosco para cumprir o propósito dele. Fique de pé no nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Feche teus olhos. Mesmo que você tenha um dia submergido, Jesus quer te pegar pela mão e dizer: não temas que eu te ajudo. Na sua caminhada, olhe para Jesus. Deixe de olhar para as ondas, deixe de olhar para o vento, deixe de olhar para a escuridão. Nada disso vai te vencer. Nada disso vai te vencer. Jesus, ele vai te pegar pela mão e vai te colocar no barco. E o mais maravilhoso, ele irá contigo no mar e atravessar para o outro lado, porque a palavra dele sempre vai se cumprir na sua vida. Você que tomou uma decisão em Cristo Jesus, eu te digo, você vai chegar do outro lado. Você vai conseguir chegar do outro lado. Tão certo como vive o Senhor, você vai conseguir chegar do outro lado. Tão certo como vive o Senhor, não há levante maligno maior do que a palavra do Senhor, porque Jeremias 1,12 fala: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Mateus capítulo 24, verso 35 diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ele falou, vai acontecer. Ele falou, vai ter onda, vai ter ataque, vai ter vento, vai ter escuridão, vai ter bombardeio de todos os lados, mas você vai conseguir chegar do outro lado. Então somente creia no nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu quero, no nome de Jesus, chamar aqui à frente pessoas que porventura estejam precisando de um fortalecimento, um renovo do Senhor. Pessoas que muitas das vezes já até no seu currículo já submergiram, pessoas que já naufragaram ou até estão com a intenção de naufragar, mas querem uma oração para fortalecimento nessa noite, para olhar para Jesus Cristo e continuar na peleja. Vem aqui à frente, eu vou orar por você rapidamente em nome de Jesus. Vem aqui à frente, você que precisa de um renovo em Deus, saia daqui hoje no nome de Jesus fortalecido e abençoado, porque Deus vai te pegar pela mão e vai te conduzir no nome de Jesus Cristo. Vem aqui à frente rapidamente em nome de Jesus. Nós vamos orar. Os irmãos vão entrar no louvor, é a oportunidade que você tem. Logo em seguida nós estaremos orando.